Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Vinícius de Almeida, da STEP de Filosofia. Bom, iniciamos o nosso estudo de filosofia em Aristóteles sobre a teoria hilemorfista teleológica, ou seja, uma teoria que busca uma organização lógica da finalidade dos seres, na realidade desses seres. Vimos que há uma matéria e forma. Todo e qualquer ser possui matéria e forma. Ele pode estar em ato e pode estar em potência. E ele pode sofrer. Ele tem a substância e ele pode sofrer devidas causas, então a gente chama isso de acidente. Bom, mas vamos recordar o seguinte. Relacionando esse dualismo entre matéria e forma, potência e ato, substância e acidente, o que nós temos? Que podemos observar que há um paralelismo entre matéria e potência e forma e ato. A matéria indeterminada, ou seja, ela não muda, a matéria é indeterminada, é o ser em potência. E a forma é um ser em ato. Ok? Bom, e hoje, compreendido isso, matéria e forma, potência e ato, acidente e substância, vamos perceber que hoje ele vai tentar explicar as 4 causas dos seres, ou seja, o que originou esse ser de fato. Bom, imagine você a semente, vamos pegar a semente do girassol, tá? A semente é algo intrínseco, ela é natural. Agora, essa semente, ela cresce. E aí ela cresce, vira girassol, e esse girassol, as folhas ou as flores podem ser utilizadas para uma outra coisa, que não seja simplesmente ser flor. Eu posso utilizar para fazer outro tipo de objeto. Eu posso pegar a cor das pétalas e tudo mais, alguma coisa do tipo, e transformar em outro objeto. Então, é um ser artificial, que é extrínseco, que está externo àquilo que ela é. Tá? Em outras palavras, os seres naturais, eles modificam-se basicamente de acordo com a própria natureza. Tá? E os seres artificiais, eles modificam com a ação de algum outro ser. Tá ok? Então, há, portanto, princípios extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos, aquilo que é próprio do ser. Extrínseco, que está fora do ser. E aí, ele diz o seguinte, que leva esses seres ao movimento, ou seja, a passagem de potência ao ato, ou seja, transformar de novo o girassol em semente, tá? E aí ele diz o seguinte, quando isso acontece, trazer a potência, a ideia de potência e ele ser transformado em ato novamente, eu estou dizendo que há um princípio chamado filosófico determinado por causa. E Aristóteles conseguiu descobrir, elencou 4 causas desses seres, que basicamente a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Pessoal, é o seguinte, presta atenção. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma estátua de mármore, tá? De um famoso qualquer, tá? Eu vou fazer uma estátua de mármore de um famoso qualquer. E aí, o que ele diz? Bom, vamos pegar esse exemplo. A causa material desse famoso, dessa que eu quero representar, a causa material é o mármore. Eu elenquei o mármore. É aquilo que eu preciso para construir a estátua. A causa formal é a forma que eu vou dar. Como estará essa estátua? O homenageado vai estar sentado, vai estar em pé, ele vai estar em estado que demonstra alegria, estado de guerra, alguma coisa do tipo. Então, eu vou dar forma para aquela estátua. E eu tenho a causa eficiente. A causa eficiente é toda aquela causa que é aquela pessoa que vai talhar, que vai fazer a estátua, ou seja, aquele que cria. E tem a causa final. A causa final é aquela causa para que eu estou fazendo essa estátua de mármore.
Então, ela se refere ao objetivo. Então, eu tenho as 4 causas: material, formal, eficiente e final. Ok? No entanto, é o seguinte, o que vai acontecer? Isso, nós estamos falando de seres artificiais. De seres artificiais. Mas quando eu falo de seres como ser humano, ser vivo como ser humano, nós vamos ter uma explicação aí, dentro dessa teoria, o seguinte. Ora, qual é a matéria do ser humano? Lembrando que qualquer resposta que você dê, uma resposta mais contemporânea, mais moderna, a explicação de Aristóteles, basicamente, ela está limitada por conta do tempo histórico. Qual é a causa eficiente? Aqui que está a grande questão da teoria das 4 causas dos seres. Quem cria? Quem é que faz o ser humano? É o próprio ser humano ou existe um outro ser? Lembra, mas mais do que saber quem criou, é lembrar a finalidade. Para Aristóteles, o mais importante da finalidade, a mais importante dessas 4 causas é a finalidade. É a causa final. É a mais importante. Para Aristóteles, a causa final do ser humano, no caso, que a gente vai ver mais para frente na ética aristotélica do justo meio, é a felicidade. A felicidade é a causa final. Ok? Então, Aristóteles ele vai refletir sobre a questão da origem do mundo. Ele retoma aquilo que os pré-socráticos iniciaram. Tá? Para ele, o mundo é eterno. O mundo, ele é. O mundo, ele sempre esteve aí. É um resgate aos pré-socráticos, a um dos pré-socráticos muito conhecido de nós, Parmênides. E aí, sempre manteve um princípio e nunca terá um fim. Em vista que as próprias noções de princípio e de fim contrariam essa concepção de movimento. Tá? Qual é a ideia do movimento? De Heráclito. Veja como ele pensava. Se o movimento é a passagem da potência em ato, se o movimento é também, mas se mantém a matéria, como vimos antes, então é mais e é. Então isso implica que há sempre um algo antes. Aí é que está a questão. Houve alguém antes de nós. Alguém que criou. Mas quem criou esse alguém que criou? Se eu falo que é Deus, quem criou Deus? Então, eu tendo a origem daquilo, um princípio. Então, continuando. E, se igualmente inconcebível, tá? Possibilita a ideia de movimento. Igualmente, então, o mundo, pois nasce, caso faltaria, a chegada do movimento. Tá ok? E aí, eu tenho isso como uma causa final. Ele chama isso de causa final. Observe que primeiro, ou seja, ele tinha um primeiro motor. E esse primeiro motor, ele é. E posso chamar Deus? Não necessariamente. Ele é um primeiro motor. Esse primeiro motor não tem movimento, mas ele concede o movimento aos seres que ele cria. Tá ok? Então, vemos que por aqui a concepção de mundo aristotélica é considerada teleológica, pois há uma primazia da causa final. Enfim, o para que foi criado, a finalidade e até aquilo que determina a passagem da potência em ato. Beleza? Bom, pessoal, esse foi um pouco da teoria aristotélica sobre as 4 causas. Veremos no próximo vídeo a questão do justo meio, a ética aristotélica. Isso para a gente fechar. A gente fechou a teoria helemorfista teológica, explicando as 4 causas e a questão da matéria, os princípios. Isso é muito importante.
ressalto que precisamos compreender muito bem isso para compreender um próximo filósofo que irá mais para frente, que desculpa, que nós veremos mais para frente, que é São Tomás de Aquino. Tá ok? Então, nós vamos perceber no próximo vídeo, nós vamos estudar a ética do justo meio em Aristóteles. Muito obrigado pela atenção e até mais.